E aí, pessoal? Pessoal, nós estamos abrindo o minicurso do George Grodek e essa será a nossa primeira aula. Nós vamos ler o livro disso, do Grodek, tentando entender como o Grodek concebe o que seria isso e vou mostrar como vocês podem acessar a sala de aula, curso, certificado, tudo isso vai estar por aí. Durante a aula a gente vai resolvendo essas questões. O curso ele é promovido pela revista Inquietações, é, emite certificado, evidentemente, com validador, é claro. Então, antes de começarmos, eu vou mostrar a vocês onde vocês vão acessar o curso. Pronto, vocês estão vendo meu monitor, né? Isso aqui é a nossa revista. Edição atual. Essa é a nossa revista. Então, para você chegar ao curso, você tem que entrar na revista, fazer o seu login. Se você não tiver login, é só você criar cadastro. Você cria como autor, criou, aí você vem, faz o login. Aí você vem em sala de aula, ou você pode vir na secretaria, salas de aula. O curso é isso aqui, leitura e comentário do livro Disso, do Grodek. Já tem uma aula, só que vamos substituir esta aula por esta que está sendo gravada. Embora essa aula aí seja riquíssima de comentários e de leituras, mas como aconteceu algumas coisas, mudanças, essa será a nossa primeira aula, então ela ficará aqui. Temos um fórum do curso para vocês comentarem dúvidas, tirarem, enfim. Tem certificados, você pode solicitar aqui na secretaria. Também pode solicitar lá na secretaria, que é aqui. A secretaria, você pode solicitar certificados. Aí você vai certificado de minicurso e coloca o nome do minicurso aqui. Pode ser o do Grodeco, do Nietzsche. E todos os minicursos, para emitir certificado, vocês têm que escrever um resumo expandido sobre o minicurso, alguma aula do minicurso e botar aqui. E, enfim, botar o título aqui. Esse resumo expandido ele pode ser publicado na revista, tá bom? Então, se vocês não quiserem entrar por aqui, é só vocês virem aqui no site da revista, vocês vão em cursos e secretaria, sala de aula. Chegamos ao curso. Então, explicado isso, aí na secretaria vocês também podem entrar em contato, se inscrever em eventos e aqui assistir às aulas. Explicado isso, vamos começar a explorar um pouco o Grodek. Grodek, ele entra nas ciências humanas como autor da psicanálise, porém muito do Grodek você poderia estudar dentro da sociologia ou da filosofia. Eu colocaria Grodek na sociologia e na filosofia por ter a questão dele ser um diretor de um sanatório, né? Lá nos anos 1900. Grodek é diretor de um sanatório. E como o sanatório é uma instituição social, poderíamos ver a questão de Grodek dentro dessa perspectiva das instituições sociais. E, além disso, o que acontece nessa instituição, que é uma análise psicanalítica, né, de certas pessoas, de demandas sociais de indivíduos que têm questões a serem compreendidas e posteriormente resolvidas. Então, botaria Grodek nessa questão aí, pela questão da instituição que ele administrava, muito embora ele não tenha, assim, pelo que eu li do Grodek, se detido em muita coisa sobre é, o sanatório que ele era diretor.
Mas assim, então vamos retirar um pouco essa questão do sanatório e da questão social e vamos puxar o Grodek tanto para a psicanálise como para a filosofia. E para fazer esse link com a filosofia, a psicanálise, o link, claro, é Freud, né? Mas para fazer o link com a filosofia, nós vamos usar o Nietzsche, porque o Grodek ele fala literalmente que ler Nietzsche, e eu sou meio que um especialista em Nietzsche. Então, assim, a gente pode entrar em Grodek pelos vieses nietzschianos e entrar nele pela psicanálise através dos olhos do Freud. É, o autor, segundo eu estava lendo aqui, olha, deixa eu ver. Não, não é o autor, é o diagramador, né? Hum, enfim, a gente vai achar. Eu não tô achando agora. Aqui. Tradução de José Teixeira Coelho Neto. Revisão e produção de Plínio Martins Filho. Pronto, esta capa, a fotomontagem da capa, é uma montagem do retrato de Grodek com desenho de Freud, na tentativa de topografar o isso, né, o livro disso, o isso do Grodek. Então aqui meio que há uma semelhança entre o Grodek e o Freud, e isso aqui meio que seria o id do Grodek, top, né, como quem fez a capa pensou. Ele falando do isso. E aqui parece, não sei se é a intenção, um cachimbo. Que essa é uma imagem daquela foto do Freud fumando um cachimbo. Enfim, gostei muito da capa. Ela é simples. Ela é isso daqui. Aqui é o acesso. Não. A edição estudo, se eu não me engano, da editora Perspectiva. Então vamos lá. Então, nesse nosso curso, ele vai se deter nesses três pontos. O Forçador das Almas, que é meio que a introdução do tradutor, mas existe um texto do Grodek com este título. Aí vamos para o prefácio e ver as cartas. São 31 cartas. Eu acho que não precisa ser uma carta por aula, dá para a gente pegar pelo menos 10, 10 e 10, fazer 3 aulas sobre as cartas. Embora sejam bem grandes elas, né? Da página 1 à página 29. A gente vai ler todas elas. Enfim, hoje nós vamos começar com o Forçador das Almas. É um, tem o texto do Grodek com esse título, mas isso aqui é o tradutor do livro disso, meio que fazendo um comentário da obra. Vamos lá. E usando o mesmo título de uma outra obra do Grodek. Vamos lá. Começa aqui. Em 1913, certo, George Grodek publicava seu sétimo livro. Então, assim, se vocês pesquisarem as traduções dos livros de Grodek no Brasil, nós só temos o livro disso. Em português só temos o livro disso. Se lá em 1913 ele tinha 7 livros, aqui em 2026 ainda temos apenas um dos livros dele traduzido. Que é, sim, aí é isso que é o Nazameku. Eu acho que é dentro do Nazameku que tá essa questão do Forçador de Almas. Título formado a partir de Natura, Sonata, que é Natura, acho que é Natura Divina, Médicos Curate, Medicina da Cura, A Natureza Sara, o Médico Cura, Natureza Sonate, hum, A Natureza Sana, Sara, e o Médico Cura, Médicos Curate. Vai citar um feitiço do Harry Potter, Natura Sanate, Médicos Curate, latim, é claro.
Nessa obra, cujo título já apresentava o programa, aquele permanecia sempre sim. Mas assim, não só na sétima obra. Tinham textos mais anteriores que já traziam uma pré-definição do que seria o projeto do Grodeck, que a gente ainda vai se desbruçar um pouco. Não sei se nessa aula ou na próxima, mas vamos seguindo. Então, nesta obra, cujo título já apresentava o programa que ele permaneceria, sempre fiel. Então, ele foi fiel mais antes disso aqui. Lá em 1905, ele publicou um texto que já era. A gente vai ler. É um capítulo de livro, aliás, que 1997 ou 98, não, 1907 ou 1908 se transformou num artigo de periódico. Esse capítulo de livro. A gente vai entender tudo isso. Grodeck falava dos ossos, dos músculos, da alimentação, da circulação sanguínea, dos olhos e outros temas conexos e de como tudo isso se apresentava no homem sadio. É, Lá no curso do Nietzsche, na terceira aula, a gente fez uma leitura do... Vou só dar uma palavra para vocês verem onde está. Aqui na secretaria, vocês vão em salas de aula, Nietzsche. Aí nós temos já 3 aulas do Nietzsche. Nessa aula aqui, nessa terceira aula, falamos sobre a hierarquização entre senhores e escravos do Nietzsche. Porém, como a gente levou a discussão para a medicina, para a psicologia, psicanálise, enfim, a psicofisiologia do Nietzsche, nós hierarquizamos os homens não entre senhores e escravos, mas entre doentes e saudáveis. E o Grodeck ele está puxando essa hierarquização do homem saudável do Nietzsche. E, paralelamente, do homem doente. Tá aqui. Eu não sei se é uma coisa do Grodeck ou se ele realmente está puxando o Nietzsche. Porque Nietzsche faz a hierarquização entre os saudáveis e os doentes. E aparece assim muito parecido, muito próximo com o que o Grodeck está colocando. Era uma discussão, uma explicação de alguns problemas que se apresentavam para o corpo humano. Nietzsche ele vai, né, ter toda assim como Spinoza, ele vai ter toda uma questão sobre o corpo. É o debe, de, assim, no português seria o soberano, aquele que está por trás dos pensamentos. Não é pensar o corpo como algo material que nós estamos tocando, não é esse corpo, é um corpo. Eu não quero metafisicar o corpo, mas é um corpo fisiológico. É um corpo psicofisiológico. Ele não é só matéria, ele também é psíquico. Então a gente vai entender isso. Mas, se eu não me engano, já na primeira aula do Nietzsche, a gente já trouxe essa questão do corpo do Nietzsche. Então, está lá, mas a gente vai voltar a tratar aqui. Ou, como diria ele, que o corpo humano se apresenta e de como Grodeck o enfrentava. O livro, que é esse livro aqui, não, é o Nazamiku. O livro quase poderia ser tomado como uma espécie de manual de autoauxílio médico, mesmo que não fosse essa a intenção maliciosa do Grodeck. E tanto poderia ser tomada por esse que de fato foi. Alguns anos após a publicação de Nazamiku, Grodeck recebe uma carta de um australiano, de que nunca ouvira falar, contando como aquele livro lhe salvara a vida. Aquele estranho lhe dizia que viajava pelo interior da Austrália quando ficou seriamente doente. Não havia por ali. Quando a gente pensa no doente, a gente sempre pensa no doente, me feri, quebrei uma perna. Não. Existem as doenças mentais. Então, eu acho assim que
esse australiano que não se sabe quem é, a doença dele não era uma questão física, era uma questão psicológica. E acho que é nesse sentido que o Grodek conseguiu ajudá-lo. Não haveria por ali no interior assistência médica, como sempre, mas o acho que é missivista ouvira falar de um certo homem que vivia perto e que dizia fazia milagres. Grodek fazia milagres. Era sua única e provavelmente última alternativa. Foi procurá-lo e curou-se. Mais tarde, aquele santo milagreso confessou-lhe que na verdade não era médico, mas tinha um livro que o ajudava em suas curas. Um livro maravilhoso. O livro caro era Nasameku. Então, esse médico conseguiu ajudar o australiano por causa que ele conhecia o Nasameku do Grodek. Isso deve ter acontecido muitas outras vezes com esse e outros livros do Grodek. Pessoal, é assim, é, os livros de Nietzsche, ou os livros de qualquer autor, se você consegue ter uma boa interpretação, uma boa leitura, como se trata de um livro, ele é para além do bem e do mal. Então, assim, você pode ler e se frustrar. Você pode ler e se curar. Dentro daquele livro existe uma sabedoria armazenada que, em relação com você, vai ou não funcionar. Enfim, depende de como você se entrega ao livro. Vocês estão entendendo? Então, acho que se a pessoa que não era médico se entregou de tal forma ao livro Nasameku que trouxe para ele perspectivas da psicanálise, porque é um livro de psicanálise do Grodek, e a partir disso ele obteve uma formação, um insight de como botar em ação aquilo que o Grodek teorizou. Vocês estão entendendo? Isso, ó, ele começa o parágrafo com isso, né? Ele é o José Teixeira. Eu ainda não sei se esse texto é do José Teixeira. Deixei lá embaixo, que às vezes tem o título, né? Olha, Teixeira Coelho, então. Deve ser. Vamos lá. Isso deve ter acontecido muitas outras vezes com esse e outros livros do Grodek, ou seja, outras pessoas não médicas, não formadas ou formadas tiveram acesso com os livros do Grodek, interpretaram de tal jeito que encontraram ali uma sabedoria psicanalítica e botaram em prática. Então, José Teixeira Coelho, eu mesmo gosto de acreditar que um ou outro livro seu, exatamente este livro disso, me salvou. E eu talvez lhe deva mais do que consigo ou queira admitir. Se é assim, como é que quase ninguém ainda ouviu falar de Grodek, particularmente no Brasil? Grodek, a quem Freud, né, para a gente entrar no Grodek, a nossa porta de abertura, a nossa ponte de acesso dentro da psicanálise é o Freud. A quem Freud, o próprio Freud, deve, se não, o conceito, pelo menos a expressão das ais. Gente, o das ais, o das ais significa isso. O isso. Ou se só botar o es, o as, isto ou isso. Então, o que é o ID do Freud? É o da es. É o isso do Grodek. É o livro disso, o livro do ID lá do Freud. A gente pode interpretar desta maneira, tá bom? Então, Freud desce não consegue, pelo menos a expressão das es.
mais conhecido como Ide, e que na verdade é o Isso. Há uns 4 anos, escrevendo um artigo para o jornal sobre Grodeck, tive a curiosidade de saber se a biblioteca do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo tinha em seu acervo algum livro dele. Não tinha. Quando se observa que as primeiras edições comerciais dos livros de Grodeck fora da Alemanha, que começaram a divulgar o seu nome do lado de cá, para o Brasil, mas Inglaterra e França poderiam incluir isso aí também. Já a Alemanha faz parte do outro lado. Já é quase um Oriente. Então, tipo assim, ele está dividindo as Américas, né? Mas sem contar a América do Norte, porque lá na América do Norte tem publicações do Grodeck. É mais América do Sul e Inglaterra e França, né? Que são Europa e Alemanha, quase como se tivesse uma divisão entre a Alemanha, o ápice, o berço do conhecimento moderno, França, Inglaterra, Brasil, América ali, América do Sul. Então, ele constata uma coisa muito importante, que eu vou dar uma parada aqui para vocês verem outra coisa. Conteúdos. Nos conteúdos dessa edição, nós temos uma tradução que eu fiz. Essa aqui, A Mulher de Grodeck. Ela é um capítulo. Eu não sei se é um capítulo do Nazameku. Agora eu fiquei na dúvida, porque eu trouxe essa tradução. Não, não é do Nazameku, porque o Nazameku é 1900 e... Então, eu li isso agorinha, já esqueci. 1913. O Nazameku é 1913. Esse capítulo é de um livro de 1905. Eu não sei qual é esse livro, agora eu não estou me recordando. Mas ele foi publicado em forma de artigo, é, no periódico alemão Der Volkswagen. Esse aqui é meio que Educadores do Povo. Deixa eu pegar aqui para traduzir. O Educador do Povo, porque Volk é povo, né? Então é isso, o Educador do Povo. É esse periódico onde foi publicado este capítulo de livro em forma de artigo, entenderam? Aí eu trouxe a tradução para o. Tipo assim, tava em alemão. Eu trouxe para o português, mas graças ao sistema da revista, além do português, tipo assim, se você pegar o arquivo aqui, olha, ele tá em português. Não tem outras versões, é só português. Mas por causa desse HTML, se vocês quiserem a versão em inglês, tem a versão em inglês, mas não a da tradução do da tradução do português para o inglês e também para o espanhol. Aqui é a tradução. Então está traduzido em português, inglês e espanhol. É, aí eu trouxe aquela parte lá do Paulo Coelho para cá. Há uns 4 anos, deixa eu explicar isso aqui. Olha, apesar da relevância intelectual de Grodeck, frequentemente reconhecida como um dos pensadores que influenciaram o desenvolvimento da psicanálise e da medicina psicossomática, que é exatamente a questão do id dele, o isso. Tanto influenciou Freud, como também influenciou os estudos psicanalíticos e psicossomáticos. Sua obra permanece relativamente pouco traduzida no Brasil, então se tradução é um problema, a gente vai resolver isso. Diante dessa lacuna editorial e acadêmica, a revista Inquietações assume o compromisso de contribuir com a circulação de seus textos em língua portuguesa, promovendo traduções acompanhadas de aparato crítico, conteúdo histórica, é claro. Essa não é nova. Aí eu explico aqui o que José Teixeira disse. Não tem traduções. E aqui eu encerro. Nesse sentido, concordamos com a avaliação de José Teixeira e reiteramos a importância de ampliar o acesso às obras desses autores, dos autores da Alemanha que demoram para chegar aqui no Brasil, na Inglaterra, enfim.
A tradução e a divulgação desses textos contribui para facilitar o diálogo acadêmico internacional e oferece subsídios importantes para pesquisadores e pesquisadoras que necessitam do material em língua portuguesa. Assim, ao publicar essa tradução, a revista Inquietações busca não apenas tornar disponível um texto histórico pouco conhecido, não é só que seja pouco conhecido. Ninguém conhece esse texto do Grodek no Brasil. É a primeira vez que ele apareceu por aqui. Foi uma tradução lá desse periódico. Porque, claro, é um texto de 1807. Deixa eu só confirmar aqui. 1909. De um capítulo de livro de 1905. Ok? Ah, eu lembrei o nome do livro. Tá aqui. É Em Busca da Natureza Divina. Aqui. Porque o editor da revista, o Educador do Povo, ele colocou essa nota que diz aonde está o livro. É esse livro aqui. Nota do editor. Essa nota não é minha, é do editor original. William Schenner. Diante do movimento sufragista feminino, que agora também se manifesta em Berlim, ou seja, contexto histórico, 1909. Então, assim, o movimento sufragista estava crescendo. Considerei meu dever pedir a alguém que, como médico especialista em doenças nervosas, gente, assim, quando as mulheres queriam reivindicar direitos, a primeira coisa que era associado era doenças nervosas, doenças psicológicas, distúrbios, transtornos. Ou seja, essa mulher não está bem, ela quer trabalhar, ela quer o quê? Então, era levado lá, dependendo do marido, ou então, enfim, era levado a sanatórios, a centros psiquiatras, enfim, aos que o Foucault, Michel Foucault já trabalhou muito bem, né? O nascimento da clínica. Iria para a clínica ser tratada para se ajustar. A mulher que pedia trabalho, salário, igualdade, direito a voto, ela estava desequilibrada, ela estava com doenças incuráveis. E precisava ser, um termo que o Nietzsche vai usar, domesticada para participar do social, entendeu? Então, assim, médico especialista em doenças nervosas e diretor de um sanatório. Só que isso aqui não é muito bem explorado. Na questão da sociologia poderia ser diretor de um sanatório, pegando essa perspectiva lá do Foucault do nascimento da clínica. É, aprendeu a conhecer profundamente a mulher moderna. Olha, essa mulher que o Grodeck, não, que o William está falando, essa mulher não existe. Ela existiu em algum momento, mas ela já não existe mais, porque eu posso dizer assim, que nós estamos na mulher contemporânea e temos que entender quem é essa mulher contemporânea, porque essa mulher contemporânea não é mais essa mulher moderna que o Grodeck lá estava analisando, que o William estava pensando, entenderam? Talvez não seja mais correto falar mulher moderna, talvez mais correto seria mulher contemporânea. A conhecer profundamente a mulher moderna por meio de sua experiência, que permitisse publicar um capítulo do seu livro, Rumo à Natureza Divina. Gente, tem duas traduções esse título. Em direção à natureza divina. Rumo à natureza divina. Eu preferi rumo. Toma seu rumo. Rumo à natureza divina. Da editora, e tá aqui. Essa autorização foi concedida tanto pelo autor quanto pela editora. Peço que esta conferência seja discutida tanto quanto possível em todos os círculos familiares. Vocês lembram por causa da questão da mulher? Sem preconceito e que seja considerada apenas como pensamentos de um homem que não odeia, mas que ama e reverencia aquilo que é sagrado. A mulher. Nota do editor. Então, assim, esse livro ele é de 1905. É o Rumo à Natureza Divina. Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês. E
Esse artigo foi traduzido, é na verdade um capítulo deste livro. É isso daqui. É isso aqui. Não é, é 1909. Então, foi publicado em 1909 o livro e o artigo em revista. Deixa eu só confirmar aqui que data esse artigo foi publicado. 1909, no periódico alemão, o Educador do Povo, tá. Sim, tem disponível, gente. Tem aqui, cadê? Deixa eu ter mais para baixo aqui. É esse link aqui, ó, registro digital na Universidade de John Christian. Esse link aqui. Esse é o link do artigo original que foi publicado. Aqui é o link, autor Jorge Grodek, aí tem as páginas, volume e tal. E o arquivo está aqui. É este artigo aqui que foi traduzido. O Educador do Povo. Acho que aqui é o volume 18, página 18, sei lá. Acho que é. Deixa eu ver aqui. Número 18. Volume 13, número 18. Aí tá em alemão, né? Essa aqui é a nota do editor, do William. Isso aqui já é um outro artigo do periódico. Para um outro. Esse aqui é um outro médico. Um professor doutor Radolf. Enfim. Então, nós temos a tradução desse artigo do alemão para o português, inglês e espanhol agora. E assim, não sei se caberia. Nós estamos trabalhando num livro disso, que é de 1915, e tem esse livro, Rumo à Natureza Divina, um capítulo à mulher. Então, nós vamos trabalhar com esses dois materiais. Acho que dá. Porque assim, 1909. Me lembra aqui a data do. Vou dar só uma pausa. Pronto, olha, o José Teixeira, ele tá falando assim, que lá em 1913, o Grodeck publica seu sétimo livro, que é o Nazameku. E que nesse Nazameku tem o projeto do Grodeck. Só que eu já trago assim, essa contribuição, que lá em 1909, no capítulo A Mulher do livro Rumo à Direção Divina, ou então esse capítulo publicado no periódico O Educador do Povo, agora traduzido para o português, já apresenta o projeto do Grodeck. O isso do Grodeck já está lá. E é graças ao isso que ele consegue fazer a análise que o editor acha que é interessante para falar sobre as sufragistas e, enfim, da questão da mulher. O Grodeck vai pegar o isso como chave de leitura para entender a mulher. Vocês estão entendendo? Então, assim, ok, 1913, o Nazamenko, livro importante. Mas 1909, capítulo A Mulher, do Rumo à Direção Divina, é também igualmente importante. Vou aproveitar. Não tem em português, é claro, não existe a tradução deste livro de 1909. Mas vai ter que ser em. Vou ter que colocar lá. Vou ter que colocar o título em. Porque não tem em português.
Ai, tá aqui. Hum, não, realmente tá nessa nota aqui, na nota do editor original. Isso aqui. É uma obra escrita por George Grodeck, ok? Um médico escritor pioneiro na psicossomática e psicanálise alemão, publicada em 1909 pela editora Tá. Aqui estão os detalhes sobre a obra. Conteúdo do livro. Com cerca de 147 páginas, na sua primeira edição aborda temas relacionados a Deus e à natureza, refletindo a visão de Grodeck antes de sua adesão total. Você aqui tem as bases do programa que vai estar apresentado lá em Nazameku, de 1913. Isso é uma fase freudiana, muitas vezes como uma perspectiva alemã romântica. Autor, tal, edição. A primeira edição é considerada uma raridade publicada. Então, assim, nós até agora dessa edição, desse livro todo, nós só temos a tradução de um capítulo. Embora seja uma raridade, realmente. Então, assim, talvez eu traga os outros capítulos para dentro da revista. Como traduções, tá? Essa obra é um testamento importante do desenvolvimento do pensamento de Grodeck, que mais tarde se dedicaria a entender a doença como uma expressão simbólica do inconsciente. Vejam só, a doença como uma expressão simbólica do inconsciente. Esse aqui é a base do pensamento do Grodeck. A doença é uma expressão simbólica do inconsciente. O que seria o inconsciente? O isso. Ou seja, a doença é uma expressão simbólica do isso. Como que o Grodeck vai iniciar o texto da mulher? É, ele começa assim: o eterno feminino nos eleva. Ele está citando as palavras finais do Fausto, que é uma peça do Goethe. Mas olhem aqui o segundo parágrafo. Tudo o que é transitório tudo que é transitório é apenas um símbolo, que é essa perspectiva de símbolo aqui. É uma expressão simbólica. E uma coisa que há de se mostrar é. Só achar aqui rapidinho. É quase um poema. Acho que é aquela parte ali de cima. É, isso aqui. Depois a gente pode voltar, né, e falar mais profundamente, mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Somente, isso aqui já é o Grodeck falando. Somente então aprendi também um pouco do ser das mulheres. Ou seja, Grodeck sabe o ser das mulheres, aprendeu sobre isso. Que por tanto tempo me permanecera estranho, não era uma coisa que ele se importava. E que eu venerava sem saber. Por quê? A mulher que não posso aprender como apreendo o homem, ou seja, há no ser da mulher algo que diferencia ela do homem, no Grodeck. Ou seja, há aqui não é uma hierarquização. Nessa frase não é hierarquização, mas há uma separação, uma oposição. Não no sentido de oposição. Oposição vocês vão entender se a gente continuar o texto. Porque se a gente continuar o texto, vai ter oposição entre homem e mulher, hierarquização entre homem e mulher e a segregação. Porque este aqui é um texto que privilegia os homens de uma certa forma e diminui as mulheres de uma outra forma, mas também tenta elevar a mulher à condição de símbolo divino. Só que essa elevação ao símbolo divino não é dentro da leitura algo que sustente uma hierarquização, uma segregação, uma separação. Ao meu ver, é muito mais os preconceitos de época de separar a mulher
e homem. Tipo, mulher é doméstico e o homem é o social. Mulher é natureza, homem social. Essa separação que acontece. E ele vai dizer assim: eu não posso compreender a mulher da mesma forma que eu compreendo o homem. O homem, ele é para a sociedade, a mulher é para a natureza. Há ainda esta fala do Grodeck. Quando ele se apresenta diante de mim como uma pessoa. O homem é uma personalidade, fonte consciente de si e atuante. A mulher, que jamais é personalidade, a mulher jamais é uma personalidade. O homem é uma personalidade. A mulher não é uma personalidade. Nunca. Nunca. A mulher nunca é uma personalidade. Ela é uma imagem simbólica de todo acontecer. Ou seja, essa imagem simbólica é isso aqui. Expressão simbólica do is, do es, né? Do isso. A natureza divina, ou seja, a mulher não é pro social, personalidade, é pra natureza. Figurada simbolicamente, algo inominavelmente sagrado. Porque na natureza tem essa ideia do sagrado, né? Que domina o coração de todo homem. Como olhar para o espaço infinito no céu. Nenhuma personalidade, mas a natureza divina, um ser do qual ecoa nas palavras. Tudo o que é transitório é apenas um símbolo. Isso aqui, expressão simbólica. E se tu, você, ele fala com o leitor, não possui isto, e este morrer e esse tornar-se, que é o processo transitório, é você modificar-se, ser e deixar de ser para ser depois. É o que Nietzsche está chamando de uma superação contínua do ser humano. Este morrer e tornar-se, então és apenas um hóspede sombrio sobre a bela terra. Tá vendo as palavras que Grodek usa é meio romancista, né? Por isso que ele gosta tanto do Fausto, do Goethe, enfim, do movimento alemão romântico. Dito isso, a gente vai ficar aqui, né? A gente estava aqui. Então, assim, deu para ter uma visão assim. Nós estamos lá no livro disso, que acho que é 1915. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enfim, depois eu vejo. Aí tem o Nazameku, 1913. 1909 tem o Em Rumo à Natureza Divina. Rumo à Natureza Divina. E dentro da Direção Divina nós temos esse capítulo do livro, que é A Mulher, que eu já traduzi e está disponível lá na revista. Talvez eu traga outras traduções. Por exemplo, eu acredito que o Forçador de Almas está dentro de Rumo à Natureza Divina. Que ele tem um texto com esse título. Eu posso trazer para a tradução português, inglês, espanhol, né, dentro da revista. Que é uma forma da gente socializar o pensamento do Grodeck. Porque vocês estão vendo, esse livro não tem no português, nem acha na internet, você vai procurar. Agora, se a gente colocar assim, A Mulher de George Grodeck. Olha a diferença, já está aqui. É a nossa tradução. Revista Inquietações, A Mulher, e o texto está aqui. Então, assim, finalmente temos a tradução de um capítulo, não um livro inteiro, mas de um capítulo do livro. Ver se... Aí ia carregar e saiu. Enfim, está aqui o arquivo. É só dá para baixar. Aqui. Da coisa baixada, né? Oh, sorry. Então tá aqui. Revistas e Inquietações, essa tradução, Uma Mulher, autor original George Grodeck, tradutor foi eu. Aqui tá a nota editorial, que é aquela que vocês viram lá no site. Doutor médico George Grodeck.
Baden-Baden. Aqui são as notas de rodapé, gente, que eu tentei dar o contexto sobre a obra, né? Tudo que é transitório é apenas um símbolo. Se tu não possuis isto, este morrer e tornar-se, então és apenas um hóspede sombrio sobre a bela terra. E aqui, do mesmo jeito, vocês podem ter acesso a esse arquivo aqui. Tá aqui. Ou se você quiser baixar, é só baixar PDF, que está aqui. Então, pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui. Para a primeira aula já está muito bom. Nas próximas aulas vamos terminar o livro disso, vamos trabalhar com o texto sobre a mulher, fazendo um link sobre essa questão do isso enquanto chave de interpretação sobre o ser mulher e o ser homem. Talvez a gente tenha que se deter um pouco nisso. Sim, e só mais uma informação sobre esse texto. Ele foi publicado, cadê o DOI? O DOI volta para aquela página. Ele foi publicado. Deixa eu ver aqui se tem a data de publicação. Acho que não tem. Aqui, ó, publicado em 8 de março de 2026. Ou seja, o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Então, esse artigo foi publicado no Dia Internacional da Mulher. E assim, não é um artigo que eu dedicaria às mulheres neste dia, é um artigo do Grodeck, eu simplesmente traduzi. E é isso, nos vemos na próxima aula.